São já mais de 3 milhões de pessoas que sofrem de alergias em Portugal. Mas, ao contrário da opinião mais comum, as alergias podem manifestar-se para além dos sintomas respiratórios, ou seja, podem ir desde a rinite alérgica, que se manifesta por meio de espirros ou obstrução nasal, até às alergias de pele, em que as pessoas alérgicas têm normalmente a pele mais sensível, até às alergias alimentares, que costumam aparecer nos primeiros 2 anos de idade, mas que ainda assim podem surgir em qualquer idade. Mas vamos por partes. Ao contrário das alergias alimentares ou de pele, todos os anos chega uma altura em que as pessoas que sofrem de rinite alérgica temem, a época das alergias que se guia pelo calendário polínico. Mas agora a época das alergias está a ficar mais agressiva. Registra-se pólen no ar durante mais tempo, com picos polínicos mais elevados e com os grãos libertados pelas plantas a serem cada vez mais agressivos. Segundo um estudo publicado na revista científica EMBO Reports, o aumento da temperatura, combinado com níveis mais altos de ozono e dióxido de carbono, poderão estar na origem deste fenómeno. Note-se que, tal como é referido no artigo, o impacto da crise climática na saúde não se resume apenas ao capítulo da alergia. A exposição ao pólen desencadeia congestão nasal em pessoas com rinite alérgica, mas foi ainda identificado que aumenta a suscetibilidade a infecções respiratórias como a Covid-19, independentemente do estatuto alérgico. Mas quais são os sintomas mais comuns da alergia? Segundo o SNS 24, normalmente ocorrem ao nível da pele e do trato respiratório e gastrointestinal. Por exemplo, os mais comuns passam pelos espirros, aumento das secreções nasais e comichão no nariz, tosse, pieira, vermelhidão na pele, olhos vermelhos com comichão e lacrimejo. Mas podem ser mais graves, como náuseas e vômitos, tonturas, dor abdominal e diarreia, inchaço na face, pálpebras dos olhos, boca ou garganta. Ainda que se possam manifestar ao longo da vida ou durante a infância, é necessário referir que existem fatores genéticos que têm influência no diagnóstico. Note-se que cerca de 70% dos doentes têm história de alergias na família. Quanto ao tratamento, segundo o SNS, as alergias são uma doença crónica, ou seja, sem cura. Ainda assim, existem formas de tratamento e procedimentos que podem aliviar os sintomas e alterar o curso natural da doença. Os medicamentos podem ser uma forma de aliviar os sintomas. Chamados de medicamentos sintomáticos, são normalmente usados antihistamínicos, os corticoides, os beta-agonistas, soluções salinas de lavagem nasal e emolientes, entre outros. Note-se que os medicamentos servem apenas para aliviar os sintomas e não para os curar. É aqui que entra a imunoterapia ou a vacina antialérgica. Este tratamento é o único que pode alterar o curso natural da doença, podendo desta forma tratar ou diminuir as reações alérgicas durante anos. E como pode ser feito o diagnóstico de uma alergia? Os métodos mais utilizados são análises ao sangue para a detecção de anticorpos, o teste cutâneo, que consiste numa picada ou prick que visa reproduzir na pele do doente a resposta inflamatória alérgica, e os testes de provocação, onde o doente é colocado em contacto com a substância suspeita de provocar a alergia. Este exame é utilizado habitualmente para verificar a alergia a medicamentos ou alimentos. Ainda assim, é possível prevenir uma reação alérgica. A preparação é a principal recomendação dada pelos alergologistas. Em caso de alergia aos alimentos, o doente deve ler todas as etiquetas dos alimentos embalados e os avisos sobre a presença de vestígios de outros alimentos antes de os consumir. É recomendada a amamentação até aos 6 meses, ainda que a introdução aos alimentos deva ser feita após os primeiros 4 meses. Já no que toca às alergias aos pólenes, o doente deve tomar banho antes de se deitar, de forma a eliminar vestígios de pólenes do cabelo e da pele. O doente deve ainda informar-se sobre a época de polinização e a contagem de pólenes no ar, de forma a evitar sair nos dias de máxima polinização.
Saliente-se que desde o início da primavera, a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica já divulgou 3 boletins polínicos. O corrente é o primeiro em que surge um nível elevado de concentração de grãos de pólen em todas as regiões de Portugal continental. Em caso de suspeita de reação alérgica leve ou moderada, o Serviço Nacional de Saúde recomenda o contacto para a linha SNS 24. Em caso de sintomas graves ou suspeita de anafilaxia, ou seja, uma resposta alérgica grave, normalmente de início rápido e que põe em risco a vida do doente, deve ligar para o 112, uma vez que se trata de uma emergência médica e precisa de tratamento imediato. Olá a todos, muito boa noite. É com muita alegria e disposição que nós estamos aqui mais uma vez juntos com o programa Debate Público nesta noite especial de terça-feira. E nós estamos em direto agora, 23 horas, 7 minutos. Eu quero agradecer a atenção e a audiência de todos os telespectadores que estão conectados, sintonizados conosco através das operadoras, você que nos acompanha através da Mel, Canal 185, a Nós 187, a Vodafone 211, vocês que nos acompanham também pela internet, pela aplicação da Unifé TV, qualquer lugar do mundo, muito boa noite, bom dia, boa tarde, não sei de onde você acompanha agora o nosso programa aqui em Portugal. Agora é 23 horas 7 minutos e nós vamos falar muito sobre o tema que acompanhamos na matéria. As alergias sazonais, as alergias alimentares, as pessoas que sofrem com algum tipo de alergia, principalmente nesse período de primavera, muitas pessoas que realmente são afetadas em questão da pele, em questão da alimentação, né, dos seus órgãos, em questão da respiração. E nós vamos falar muito sobre isso, teremos especialistas aqui no programa para falar do assunto, como por exemplo a doutora que está conosco aqui. Seja bem-vinda, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Muito obrigada pelo convite para estar aqui presente. Senhora Ana Castro, tem muito para falar hoje para quem está em casa, né? Estamos numa altura propícia, a alergia, a época da primavera, a época típica em que as pessoas se lembram muitas das vezes das alergias sazonais, não é? Como nós vimos na VT, são mais as alergias respiratórias que acabam por condicionar e ter um forte impacto negativo na qualidade de vida das pessoas. Portanto, sofrendo de muitos destes sintomas, com interferência inclusivamente nas atividades da vida diárias. A doutora é médica das alergias, especialista nesse assunto, nessa área, e nesse período a procura é muito grande, aumenta-se a procura nesse período. Verdade, e tenho pena que assim seja, porque eu preferia que as pessoas procurassem um médico antes de estarem mal. Portanto, nós procuramos, efetivamente, e um dos motivos também de estar aqui presente, é exatamente conseguirmos informar os doentes, portanto, aumentar a nossa literacia em saúde, de forma a que as pessoas percebam qual é o problema que têm e, antes de terem o problema, tentar, de certa maneira, antecipar. E, portanto, conseguindo perceber e conseguindo ter um diagnóstico da sua doença, principalmente se forem neste caso, falando num caso concreto de alergias, se os doentes são alérgicos aos pólenes, conseguirem antecipar a entrada da primavera e, portanto, já prevenirem os sintomas e estarem informados dos cuidados que devem ter e qual a medicação que devem fazer, qual a medicação que devem fazer diariamente, porque há medicação que se pode fazer diariamente e a medicação que é de alívio de sintomas. Então, aquilo que acontece nesta época do ano é que muitas das vezes as pessoas descuram um bocadinho. E isto, de uma forma geral, aquilo que nós vemos são os doentes que acabam por ter sintomas ligeiros, de ano a ano vão deixando passar, até que, de uma forma geral, a alergia vai agravando. E, portanto, é nos períodos de agudização que, de facto, mais nos procuram. Pessoalmente, preferia que procurassem antes de estarem mal, porque depois vai ter consequências. Deve ser um dos motivos, então, que há mais de 3 milhões de pessoas que sofrem com alergias só em Portugal, né? Isso é um número bastante razoável. A senhora acredita que seja mais?
Acredito que seja mais porque os dados dos 3 milhões já têm alguns anos e, portanto, aquilo que nós sabemos é que as alergias, a incidência da doença alérgica tem vindo a aumentar bastante. Portanto, nós sabemos que existem cada vez mais pessoas mais alérgicas, portanto, com mais alergias, e que estas alergias são também mais graves e muitas vezes mais complexas. E, portanto, há pessoas que um doente alérgico pode ter, e habitualmente tem, até mais do que um tipo de alergia. Por exemplo, 80% dos doentes com asma têm rinite concomitante e 40% a 50% dos doentes que têm rinite acabam por sofrer de asma. Aliás, a própria rinite é um dos fatores de risco, um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da asma. Como vimos na peça inicial do programa, é muito importante diagnosticar precocemente para que nós possamos agir de forma precoce. Quanto mais precocemente nós agirmos, por exemplo, num doente que tenha rinite e conseguirmos identificar aquilo que é alérgico e possamos iniciar uma terapêutica específica para a sua alergia, como a imunoterapia específica, que são as famosas vacinas das alergias, podemos conseguir que o doente não venha a sofrer de asma. E, portanto, isto é muito importante. Quanto mais cedo, então, diagnosticar, mais eficaz o tratamento, né? Exatamente. Daqui a pouquinho a senhora vai falar muito sobre isso, tá bem? Nós temos também questões no Instagram, nos nossos stories. Você pode agora mesmo, você que acompanha pela internet, você pode entrar lá, comentar, deixar a sua opinião, o seu comentário. Nós temos questões, coloca por favor a primeira, por gentileza, para quem está em casa, quem acompanha através da TV também pode agora mesmo participar. Existem 3 tipos de alergia. Qual é a sua? Uma pergunta para aqueles que são alérgicos, já foram diagnosticados, sofrem nesse período de arborização ou sofrem com alguma alergia alimentar. Você pode escrever aí qual é o tipo dessas 3, apenas 3 foram selecionadas nessa primeira questão. Você pode escrever aí se você sofre com alguma delas. Temos uma segunda questão, sofre com alergia, sim ou não? Bem, você pode então acessar agora nossos stories e deixar lá o seu comentário. Vamos agora falar com a Gabriela, ela é pediatra e alergista, está conosco conectada também. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Eu sou pediatra. E fala aí, quais são os tipos de alergia mais frequentes que os pequeninos sofrem? Doutora Gabriela. Então, nós temos, sou pediatra, alergista, né, já com 25 anos de experiência. E eu fui uma criança alérgica também. Tive uma alergia grave ao ovo, então eu sofri como paciente e como médica a questão das alergias, né? E tive uma alergia respiratória. Então, o que nós vemos em relação às crianças é, como a minha colega falou, realmente essas alergias têm aumentado em número, elas têm sido mais persistentes e têm sido mais graves também na infância. Então, nós temos as alergias mais comuns, são as alergias ainda respiratórias. A rinite, temos uma estimativa de que uma em cada 4 crianças apresente a rinite alérgica. E a asma, nós temos que uma em cada 10 crianças apresentem a asma, que é a alergia no pulmão, que se apresenta com a falta de ar. Então, elas são muito prevalentes. E o que temos visto também em relação aos pequenos, as alergias alimentares, o meu caso, eu tive uma alergia ao ovo que foi se resolvendo ao longo do tempo. Hoje, o que nós vemos é que essas alergias alimentares mais frequentes são ao leite, ao trigo e ao ovo, que são os alimentos mais comuns que nós temos na nossa dieta. Dentre eles, o leite, o mais frequente, e pode começar desde os primeiros meses de vida, e o trigo e o ovo, em geral, quando se inicia essa introdução alimentar, que também são muito frequentes. E o que temos visto é que muitas dessas crianças se tornam adultos ainda com alergia alimentar. As alergias respiratórias, elas tendem a ser mais persistentes
e muitas vezes nos acompanham ao longo da vida, né? E como nós estamos nessa estação polínica, temos que em Portugal os pólens, os principais causadores são os pólens de gramíneas, oliveiras e azinheiras, que também causam esse quadro respiratório da rinite alérgica, tanto na criança quanto no adulto. Doutora, então, daqui a pouquinho... Doutora, eu sei que a senhora tem muito para falar e para ajudar as pessoas, e eu tenho aqui algumas questões também para colocar, e vai ser muito interessante a sua participação. Nós já temos alguns casos por telefone, nós temos a senhora Maria. Não sai daí não, doutora. Quero voltar a falar com a senhora, tá bem? Pode deixar. Nós temos muitas pessoas ligando. A senhora Maria de Lisboa, boa noite, seja bem-vinda ao programa. A senhora me ouve? Sim. Então, a senhora também sofre com alergia? Sim, eu descobri em 2000 a alergia que está na mesa dos portugueses, que estava na nossa mesa, aliás, está na mesa dos portugueses, né? Que todo alérgico começa sempre, aliás, mas é sempre não, mas é ao glúten. E eu então comecei pela alergia ao glúten, tudo que é trigos, etc. De espiga, eu não posso comer nada de espiga, só mesmo milho. E depois foi ao leite, como essa senhora estava a falar, a senhora doutora. E o mesmo problema que eu tenho, é o mesmo problema que o meu filho também tem. Ou seja, eu acabei por passar ao meu filho na gravidez, porque até então eu não era alérgica, não tinha esse tipo de alergia. E foi um medicamento que eu tomei que me desencadeou isso no meu organismo. Sim. Porque eu até aos 22 anos, eu não era alérgica a nada. E eu agora sou alérgica ou seja, para nós os alérgicos, em termos alimentares, é muito difícil, porque nós não podemos comer nada enlatado por causa dos metais, e depois os compostos que levam, é tudo mesmo à base de comida natural, que é o meu caso também. Quanto à respiração, não tenho. Esse problema, até pelo contrário, no verão me acalma mais. Ah, que bom. A mim nem nada me afeta. E a senhora tem feito tratamentos ao longo desses anos todos para amenizar essa questão da alergia, que iniciou por conta de um medicamento. Olha que interessante, né? Foi um medicamento que eu tomei, foi um medicamento que eu tomei, o Comel, há muitos anos atrás. Não me lembro bem em que ano, eu estou com 71, não me lembro bem que desencadeou isso no meu corpo, e em 2000 é que eu descobri, porque eu tomava, porque eu tinha que sair de casa à meia-noite, muitas das vezes à 3 horas da manhã, porque eu tinha muita comoção no meu corpo, incrível, ao ponto que eu tinha que ir até a correr para a farmácia para eles me darem um antihistamínico, porque é perigoso, né? Eu não sabia o quão era perigoso, até que o meu médico me disse que eu tenho o pupilo, tem um problema, que também foi a aspirina, que desencadeou isso no filho dele. Ou seja, na alimentação, a culpa é do governo, porque o que o governo sabe é que o glúten é um perigo para a saúde pública. O leite, como a senhora estava a falar e bem, é um perigo para a saúde pública. Não é o leite de há 2000 anos atrás. O trigo não é o trigo de há 2000 anos atrás. Dona Maria, aí já é uma outra questão que a gente depois faz um debate falando sobre isso, mas a senhora deve realmente tratar essa situação com todo carinho e vamos crer que isso vai melhorar, a senhora vai conseguir superar essas alergias, assim como ela iniciou. Tomara que ela tenha um fim, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Uma ótima noite, tá? Nós temos a senhora Maria de Chaves. Senhora Maria, me ouve? Boa noite. Senhora Maria? Não está. Veja, doutora, é possível isso? A alergia dela iniciou após uma medicação. Na verdade, as alergias podem iniciar-se em qualquer altura da vida. E como eu já tinha dito anteriormente, não é raro nós vermos doentes que têm mais do que um tipo de alergias. Aliás, eu costumo dizer que, de certa maneira, as alergias acabam por ser como se nós tivéssemos assim um porquinho de alheira em que vamos acumulando alergias, daí quanto mais precocemente, melhor. Relativamente ao tema das alergias alimentares,
E falando daquilo que é uma alergia é quando o nosso corpo, é um problema que nós vamos ter no nosso sistema imunitário, é quando o nosso sistema imunitário reage exageradamente a uma substância que nós designamos por alergénio, que habitualmente é uma proteína, e que não deveríamos reagir. E, portanto, aquilo que acontece quando nós temos uma alergia, se nós estamos a reagir, é evitar que o nosso organismo tenha contacto. Portanto, no caso das alergias respiratórias, nós não conseguimos deixar de ter contacto com o pó da casa, portanto, com os ácaros nem com os pólenes. Temos medidas de evicção para diminuir a quantidade a que nós estamos expostos. Relativamente às alergias alimentares, quando nós somos alérgicos e sabemos que somos alérgicos a um alimento, aquilo que nós temos que fazer é não comer esse alimento. Daí ser tão importante, pois existem diversas gravidades. Existem alergias mais ligeiras, moderadas ou graves, sendo que neste espectro da gravidade, a anafilaxia, ou aquilo que as pessoas conhecem como o choque anafilático, é a reação mais grave e é potencialmente fatal. Portanto, é importante educarmos os nossos doentes para os alimentos que não podem ser ingeridos e é muito importante aprenderem exatamente a ler os rótulos. Quando os doentes fazem refeições fora de casa, como num restaurante ou na escola, devem levar, por exemplo, as crianças, ou a escola é informada dos alimentos que não devem ser ingeridos, ou muitas vezes os próprios familiares, por uma questão de sentimento de segurança, preferem que levem esses alimentos, para que não haja também um outro fenómeno, que é o fenómeno de contaminação cruzada. Ou seja, numa mesma cozinha, apesar da pessoa não estar a ingerir o alimento a que é alérgico, se os utensílios com que nós confeccionamos aquela comida tiver tido contacto com esse alergénio e será transportado para outro alimento, a pessoa poderá estar a ingerir. Exemplo prático, há uns anos aconteceu nos Estados Unidos da América uma criança que acabou por falecer por ter ingerido batata frita. Acontece que ela não era alérgica à batata, mas era alérgica ao peixe. Tinha uma alergia muito grave ao peixe e, portanto, as batatas fritas tinham sido fritas no óleo que tinha sido tinham fritado douradinhos, portanto com peixe. E, portanto, por haver esta contaminação cruzada, apesar de achar que não estava a ingerir o alimento a que seria alérgico, teve uma reação grave e, portanto, o desfecho foi fatal. Portanto, então, alergias muito graves, né? Há alergias muito graves. E esse cuidado tem que ser específico. A pessoa doente, a pessoa portadora de uma alergia, ela tem que se esforçar para poder ter esse cuidado, né? Que é sério, é grave. Você que tem crianças, a senhora e o senhor que tem crianças alérgicas, tem que se ter o devido cuidado. Nós temos, por exemplo, agora pelo Zoom, a Maria João, ela está conosco. Me dê imagens, por favor. Ela é celíaca, ela tem esse problema, essa doença também de intolerância ao glúten. Ela está conosco? Vamos aqui nessa câmera, né? Olá. Desculpa. Boa noite. Maria João está conosco? Boa noite. Está-me a ouvir? Olá, muito boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite. Obrigado nós. Explica um pouquinho aí sobre essa doença celíaca, né? Para as pessoas que não têm a informação, desconhecem. Ora, o que é um pouco... vou tentar aqui falar, mas melhor do que eu, temos aqui duas médicas presentes que depois poderão um pouco complementar aquilo que eu vou dizer. A doença celíaca é uma doença que é autoimune. O que é que acontece? É autoimune e surge em indivíduos que têm uma predisposição genética, portanto é algo que já está no nosso ADN. O que é que acontece? Nós, quando vamos ingerir, seja pão, seja bolos, seja massas que são produzidos à base de trigo, cevada ou centeio, o nosso organismo vai reagir e vai-nos atacar uma parte do nosso intestino, que são as vilosidades. Costumo dar aqui com o exemplo quando tenho que falar, e até para crianças mais pequenas, os nossos dedos são as vilosidades. Quando ingerimos glúten, essas vilosidades vão sendo atacadas e deixam de conseguir absorver os nutrientes que nós precisamos. Portanto, isto é a doença celíaca em si. Ela ataca-nos uma parte do intestino onde nós absorvemos todos os nutrientes que nós necessitamos para viver. Como consequência, o que é que pode acontecer?
nós apresentamos quem tem uma doença celíaca apresenta uma série de sintomas. Podem ser sintomas digestivos, como diarreias, dores abdominais ou flatulência, por exemplo, que são pouco comuns em crianças, ou não digestivos, que há dores nas articulações, há fadigas, há dores de cabeça, há inchaços, há manifestações de outras doenças também do foro autoimune. Uhum. Agora me diz uma coisa, por exemplo, há diferença entre intolerância e alergia? Há alguma diferença, não? É assim, a alergia, como já foi aqui explicada, ela é uma reação do nosso organismo a determinado tipo de alimento. Na doença celíaca, não é comum dizer-se que a doença celíaca é uma alergia. Há a alergia ao trigo e há a doença celíaca em si, que tem uma origem imunológica, portanto é o nosso organismo que nos ataca, e depois ainda há uma outra situação que é a intolerância ao glúten não celíaca. Ou seja, as pessoas têm sintomas parecidos aos da doença celíaca, mas o organismo não ataca, ou seja, o nosso sistema imunitário não ataca como ataca na doença celíaca. Sim. De salientar que quem tem a doença celíaca é uma doença que é para a vida. E nós mesmo ingerindo, é uma doença... É para toda a vida. Sim. Clinicamente falando, não há cura. A doença celíaca não há cura porque é uma doença imunológica, ou seja, é o nosso organismo que reconhece na proteína que nós ingerimos, o glúten, um agressor. Portanto, e sempre que nós ingerimos, o nosso organismo o nosso sistema imunitário vai nos atacar. É uma doença autoimune, então. É uma doença autoimune. Ok. Isto é o melhor que eu consigo explicar do que é a doença celíaca. Como portadora, eu costumo dizer há três: há a alergia, há a doença celíaca e há a intolerância ao glúten não celíaca. Neste momento... Agora, Maria João, como é que você descobriu esse diagnóstico? Como é que você, por exemplo, como é que foi que você teve os sintomas? Foi no médico? Como é que você diagnosticou isso? O meu diagnóstico foi um pouco complicado porque eu tenho o diagnóstico em idade adulta já com 27 anos. Ok. Mas desde muito cedo, principalmente desde a adolescência, que eu sofria com muitos problemas gastrointestinais. E a situação foi-se agravando ao longo dos anos. Eu consegui descobrir quando... fui encaminhada para uma consulta de hepatologia após a realização de umas análises ao sangue que detectaram valores de alteração nos valores hepáticos, ou seja, o meu fígado estava a começar a acusar os efeitos da doença celíaca não diagnosticada. Portanto, foi através dessa consulta que me foram recomendados fazer uma série de exames. E para um diagnóstico de uma doença celíaca é necessário, além dos sintomas que a pessoa apresenta, é necessário fazer uma análise ao sangue, que começa por uma análise muito específica, que é a antitransglutaminase. De seguida, passou-se à fase seguinte do diagnóstico, que é a realização de uma endoscopia com biópsia ao duodeno. É através dessa biópsia que se comprova que, principalmente nos adultos, que o adulto é celíaco. No caso das crianças, em determinadas situações, neste momento, não é necessário fazer esse procedimento tão invasivo. E depois ainda há uma terceira hipótese, quando os sintomas são muito graves e os resultados das análises ou da endoscopia não são conclusivos, que é fazer o teste de ADN, que nos pode dizer ou indicar se a pessoa tem ou não tem a probabilidade de ser celíaca. Ok? Agora, isto foi o meu caso. Sim. Agora, Maria João, todo cuidado é pouco, então, em relação aos portadores dessa doença, né?
E é necessário programas de conscientização. Você me parece que criou um desses programas. Fala um pouquinho sobre isso, para ajudar essas pessoas. Sim, eu trabalho na área financeira, mas eu apercebi-me que há pouca informação e pouco apoio aos celíacos quando eles são recém-diagnosticados. Eu trabalho essencialmente com mulheres que são celíacas, elas próprias e diagnosticadas em idade adulta, ou com mães de crianças, que normalmente, que eu também sou mãe de uma criança que foi diagnosticada aos 3 anos, portanto isto é uma doença também hereditária. Portanto, este programa apoia as mulheres a lidarem com os desafios que enfrentam no seu dia-a-dia. Ele passa um pouco por ajudá-las a aceitar o diagnóstico, a tentar ajudá-las também a gerir as emoções, porque toda a nossa parte emocional após um diagnóstico, ela é afetada em termos de nós pessoalmente, ou das mães quando têm os filhos, todo o agregado familiar vai ser afetado. Em termos emocionais, tem que se lidar com uma nova situação, muitas vezes preciso mudar a alimentação, é preciso procurarmos informação muito concreta e verídica que nos possa ajudar, e depois temos que nos readaptar em todas as áreas da nossa vida. Não é só a alimentação que aqui está em causa, está os relacionamentos sociais. Eu, quando vou a uma festa de anos, ou o meu filho vai a uma festa de anos de uma criança, eu tenho que falar com os pais, eu tenho que perguntar o que é que vai ser a emenda, tenho que preparar um lanche especial para ele ir, para não o isolar, para o deixar conviver. As situações profissionais em que eu tenho um evento social que envolve comida, eu tenho que previamente contactar o local onde a comida vai ser servida e tentar perceber se há condições ou não para eu lá poder comer em segurança. É uma série de cuidados, né? A nível íntimo, num casal em que o simples beijo pode trazer contaminação cruzada, as pastas de dentes que podem ter glúten, em termos religiosos, quem é católico, o comungar na igreja. Portanto, eu costumo dizer que isto é uma doença que afeta 360 graus da nossa vida. A partir do momento em que há um diagnóstico, toda a nossa vida muda e vai rodar em função dessa condição do elemento do agregado familiar que é celíaco. Maria João, agradeço muito a sua participação, tá bem? Obrigada. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tenho certeza que ajudou muita gente lá em casa. Até uma próxima. Muito obrigada. Nós temos questões nos stories. Coloca, por favor, para as pessoas, os internautas poderem participar, as pessoas. Para si, a primavera é sinônimo de quê? Né? Você toma algum tipo de histamínicos, você tem privação de estar ao ar livre, tem alergias às flores, aos pólens, ou é indiferente para você? Temos uma outra questão. Mais de 3 milhões de pessoas, segundo alguns dados, né, mas que já podem estar até desatualizados, sofrem com alergias. O que pode ser feito? Melhorar o sistema médico de apoio, aumentar o conhecimento, incentivar o diagnóstico precoce. Na sua opinião, o que pode ser feito? Nós temos comentários também enviados pelo WhatsApp. Me dê o primeiro comentário, por favor. Se nós estivermos já preparados. Yasmin Garcia, debate público, boa noite para si também, Yasmin. De fato é importante falar das alergias nessa altura do ano, mas é também mais importante falar durante todo o ano, pois para muitas pessoas as alergias só vêm por causa de flores, etc. Mas não pensam nas alergias alimentares. O meu filho é alérgico a todo tipo de marisco e por causa disso todo cuidado é pouco. Uma ida ao restaurante estar com medo de que algum alimento possa ter contato com o meu filho que vai comer. É angustiante andar sempre com medo. Aí entra aquele cuidado extremo que foi falado aqui pela nossa amiga, né, a Maria João.
Este é o exemplo, a Maria João falou no caso específico da doença celíaca. Este espectador falou do caso da alergia ao marisco, que é novamente uma alergia alimentar, e que, como eu tinha referido há pouco, este impacto negativo que condiciona as pessoas e que tem um impacto também não só negativo na qualidade de vida, mas também nas relações que têm com as outras pessoas, o medo de ir a uma festa, de não saber como é que foi confeccionado e, portanto, a importância de ler os rótulos, não é? Portanto, é um caso que espelha bem aquilo que eu disse anteriormente. No caso, apesar de ter falado da contaminação cruzada, há outra coisa que pode acontecer, que é a ingestão acidental. Ou seja, uma coisa é ter havido contaminação, outra coisa é nós estarmos a ingerir um alimento, e eu dou sempre o exemplo para quem é alérgico ao marisco. Em Portugal, as pessoas gostam de comer, por exemplo, francesinhas. Em determinados locais, o molho da francesinha, que pode ser confeccionado através do camarão e, portanto, apesar de estar a comer uma francesinha que, em princípio, não tem nada a ver com marisco, pode ter esse alergénio. Portanto, um alergénio que nós dizemos que é um alergénio oculto, porque não seria de esperar que ali estivesse. E, portanto, mais uma vez, a necessidade do diagnóstico precoce. As alergias alimentares, de uma forma geral, quando surgem na idade adulta, habitualmente são para toda a vida. É diferente um bocadinho das alergias mais na criança, como a colega pediatra tinha falado, que tipicamente na criança a alergia é mais frequente, a alergia ao leite e ao ovo. A alergia ao leite e ao ovo são tipicamente da infância e habitualmente são transitórias, portanto o corpo consegue ultrapassar e, portanto, adquirir tolerância. Como a colega falou, de facto são cada vez mais frequentes os casos que são persistentes, ou seja, nós vamos acompanhando o doente e vamos monitorizando e fazemos isto através das análises ao sangue, através de análises clínicas, através da realização de testes cutâneos, os vulgares testes conhecidos como os testes das alergias, que são os das picadinhas no braço, e vamos vendo se os valores, de certa maneira, vão decrescendo, vão diminuindo, para ver se há aquisição de tolerância. Quando não há esta aquisição de tolerância, nós, no hospital, já temos procedimentos terapêuticos que é induzir a tolerância. Digamos que ajudamos um bocadinho o corpo. É muito semelhante àquilo que nós fazemos com a imunoterapia específica para as alergias respiratórias, as vacinas alérgicas, em que nós estamos a modular o sistema imunitário, ou seja, estamos a reeducar o nosso sistema imunitário, de forma a que, quando em contacto com aquilo que é alérgico, não tenha sintomas. Portanto, o objetivo é que não tenha uma reação. Portanto, diminuir a reação, ou o objetivo será normalizar. Portanto, se a pessoa não tem reação, não tem sintomas. Não tem sintomas, não precisa de fazer medicação. Portanto, o objetivo é diminuir a medicação. No caso das alergias respiratórias, ou seja, a asma e rinite, conseguimos que os doentes consigam ter uma qualidade de vida e, portanto, não necessitar de medicação durante um período longo. Portanto, se nós conseguirmos fazer isto em idades precoces, por exemplo, na infância, os doentes poderão voltar novamente a ter sintomas na idade adulta, cerca aos 30 anos, 40. No caso da alergia alimentar ao leite, depois consegue ter uma vida normal e, portanto, conseguindo beber leite. Excelente. E isto é muito importante, e é muito importante fazer o diagnóstico, e um diagnóstico correto, e as pessoas não ficarem com aquela ideia de sou alérgica porque comeu. Nem sempre é alergia, portanto, daí ser importantíssimo cada caso ser avaliado por um médico. Para quê? Para evitar também que sejam feitas evicções alimentares que acabam por ser desnecessárias. Isso também vai ter um impacto outro problema na nossa nutrição, sim, portanto, naquilo que nós vamos aportar ao nosso organismo. E isto tanto mais é verdade, principalmente a idade pediátrica, que é quando o nosso corpo também está em desenvolvimento e, portanto, nós precisamos dos nutrientes e não devemos ter uma alimentação demasiado restrita e, portanto, devemos ter também o apoio, é importante,
consultas multidisciplinares, uma abordagem multidisciplinar, em que também tenham, por exemplo, acompanhamento do nutricionista, exatamente para saberem também e ajudar nesta parte familiar, não só social, mas familiar, dos cuidados que os doentes devem ter. Nós temos mais um comentário, coloca, por favor. Agora é de uma amiga, vamos saber o nome, pode colocar, por favor. Joana. Ela diz assim: gostaria de expor o meu caso relativamente às alergias, pois está a chegar a época do ano em que mais sofro por causa do pólen, mas também por causa do sol. Tomo medicação para tentar fazer uma vida normal, mas há dias que realmente nem consigo ir trabalhar de tão inchada que fico. Para além disso, a minha alergia ao sol deixa-me naturalmente longe dos meus amigos, pois não consigo fazer nada que inclua estar na rua. Veja aí que realmente há uma restrição forte, né, a nível social também por conta dessa alergia do sol. É raro a gente ver, normalmente a gente não costuma ver alergia ao sol, mas no caso dela é forte. É possível ser alérgico ao sol, existem vários tipos de alergia ao sol, a mais comum acaba por ser a urticária solar. E a urticária é o aparecimento de manchas vermelhas na pele, muitas vezes que se associam a edema, portanto, edema é inchaço. E, portanto, condiciona muito a vida das pessoas e tem um impacto negativo, principalmente na sua autoperceção, portanto, na sua imagem corporal e, portanto, também na autoestima, condicionando este isolamento social. Contudo, há diagnósticos diferenciais. Eu não conheço o caso específico desta doente, não sei se já consultou um médico, porque, de facto, podemos ter, eu não sei se podemos estar perante, eventualmente, outra situação, que são também dos doentes que podem ter inchaços, edemas, ou seja, aquilo que nós chamamos um angioedema, que é um edema dos tecidos moles, que acaba por ocorrer a nível das pálpebras, a nível dos lábios, a nível da língua, e, portanto, é uma entidade rara que é o angioedema hereditário, mas que acontece em determinadas famílias e que também carece de diagnóstico. Portanto, aí vai haver uma alteração também do sistema imunitário, mas a nível do complemento, em que vai haver uma deficiência de um dos fatores e que vai levar então a estes inchaços. E isso é muito importante também ser diagnosticado, porque pode eventualmente, não estou a dizer que seja o caso desta doente, como é óbvio, mas pode causar eventualmente também aquilo que as pessoas chamam um edema da glote, que é quando a parte das vias respiratórias começam a inchar. E aí pode ser fatal, né? Pode. E nós, tendo o diagnóstico, conseguimos ter tratamentos, portanto, medicação específica para tratar estes casos. Então é necessário, né, que essa doente ela procure o mais rápido possível e faça um diagnóstico específico, né? Porque, como a senhora falava, cada caso é um caso. Nós temos a pediatra, ela está conosco ainda. Eu tenho uma última questão. Antes de nós irmos às ruas, me dê imagens, por favor. Vamos falar com ela. Doutora Gabriela. Olá, pois não? Eu queria saber da senhora, a senhora falava muito a respeito dessas alergias já nos pequeninos, né? Pode ser hereditário? Normalmente os pais também tiveram ou têm o mesmo problema ou nem por isso? Bom, as alergias, elas tendem a ser, sim, hereditárias. Se nós temos um pai ou uma mãe com alergia, essa criança tem uma chance em torno de 50%. Se já são os dois pais, pai e mãe, alérgicos, essa chance vai de 70% a 80%. Agora, nem sempre a apresentação que o pai tem ou a mãe é a mesma que a criança apresenta. Você pode ter pais com alergias respiratórias e uma criança, por exemplo, com uma alergia alimentar. Ok. E como é que descomplica isso? A senhora, por exemplo, tem uma página e o nome da página é Descomplicando as Alergias. Como é que é isso aí? Explica aí pra gente. Então, pelo fato de eu ter sido uma criança alérgica, né, e ser mãe de 2 pequenos alérgicos que hoje, graças a Deus, já melhoraram, eu também acho que superei isso. Voltando, né, até a Maria João, o principal eu acho que é a informação. A ideia da página do Descomplicando a Alergia é trazer as mães, que na verdade são as grandes protagonistas no cuidado de seus filhos, as informações necessárias para que elas possam lidar com esse caso.
né? Então, assim, até como eu vivi isso, né? Essa questão alimentar, eu tive um quadro de anafilaxia ao ovo, que é essa alergia grave. Antigamente a gente não tinha muitos tratamentos, mas hoje a gente já acho que avançou bastante nisso, né? Como a própria colega falou, né? Podemos evoluir com a dessensibilização, indução da tolerância em alguns casos. Mas o mais importante, eu acho que é munir as mães deste conhecimento do quadro alérgico. Como se falou anteriormente, o principal não é procurar só na fase da alergia, né? Quer dizer, na estação polínica. Esse tem que ser uma informação que a gente tem que trazer para as mães desde cedo, né? Para elas poderem observar se a sua criança tem essa tendência, como que ela pode ser manejada, como que a gente pode fazer com que toda essa informação, porque a alergia na infância, né, assim como a Maria João colocou, ela tem um alcance muito grande, porque ela vai afetar todo o ciclo familiar, tanto o ciclo familiar nuclear, que seria quem vive na mesma casa, mas a família estendida, a escola. Então, se a mãe não sabe como manejar isso, né, e como superar essa dificuldade, porque alergias são doenças crônicas. Então, tendem as alimentares na infância, a grande maioria ainda, graças a Deus, evoluem com a tolerância. Mas as respiratórias muitas vezes alcançam a vida toda. E se a mãe tem a informação necessária, ela pode se munir e gerir tudo isso, né? Um suporte emocional, um apoio psicológico. A informação, ela esclarece e traz muita luz a essas mães que têm essa grande responsabilidade. E as mães precisam, digamos assim, desse treinamento, porque estão ali realmente no contato direto, né, com os filhos. É muito importante isso, coisa que há alguns anos atrás não tinha, como a senhora bem referiu. Bom, não sei se a senhora tem algo a acrescentar na sua participação. Eu gostaria só de acrescentar exatamente isso, assim, que a informação, ela é essencial, né? Quem quiser seguir o Instagram descomplicando.alergia, eu dou várias dicas, explico para as mães, porque as mães são as principais protagonistas nesse cuidado das crianças. Então, é muito importante que elas tenham acesso a essas informações para que elas possam lidar da melhor maneira possível com esses desafios, né? Os desafios estão ali, mas o importante é a gente aprender a superar, né? E às vezes transformar aquele desafio, muitas vezes numa melhora até na qualidade de vida da sua criança e da sua família. Muitas vezes uma alergia alimentar leva essa família a toda uma nova elaboração do cardápio familiar, uma nova elaboração das atividades físicas quando a criança tem uma alergia respiratória. Isso tudo é um desafio muito grande, mas que ele pode ser vencido se a gente tira um pouco o foco da doença e coloca na qualidade de vida. Então, a gente aprender com esse desafio e melhorar cada vez mais, lógico, dentro da condição de cada um. Muito obrigado, doutora. Até uma próxima oportunidade, tá bem? Muito gosto em tê-la aqui no programa. Obrigada, eu que agradeço a participação e o convite. Obrigado nós. Você pode participar, deixar a sua opinião, o seu comentário. Nós temos os telefones à sua inteira disposição, 210-346-091 e também o 218-368-008. Daqui a pouquinho nós vamos às ruas do Porto, porque as pessoas também falaram a respeito das alergias. Aliás, podemos ir já agora para saber o que elas falaram a respeito do tema de hoje. Vamos acompanhar. Sofre de algum tipo de alergia? Há ácaros, por exemplo, problemas respiratórios devido à presença de ácaros e a gatos. Principalmente fico com asma quando estou em presença prolongada com gatos, com o pelo dos gatos. Conhece alguém que sofra? Sim, a minha irmã. Que tipo de alergia? Pólen, pó.
Quais são os principais desafios enfrentados por esse tipo de alergia? A primavera, porque é sempre, o pólen está sempre por aí e ainda mais a casa também cheia de pó, então tem que estar sempre tudo mais limpo na primavera a única coisa que tem que fazer é mesmo tomar sempre os medicamentos. Tenho pessoas em casa que sofrem de alergias e bastante graves. Quais? Por exemplo, nas mãos, ao lavar a louça, quando cai o pólen das folhas dos olhos, tenho esses problemas com 2 filhas minhas. Quais são os maiores desafios enfrentados pelas suas filhas? São as pomadas que são muito caras, não tem compensação nenhuma do Estado, são muito caras. Ora bem, porque até matar uma pessoa tem que ser haver umas vacinas ou uma medicação para prevenir que isso aconteça, porque acontecendo isso é muito grave. Ou incentivar as pessoas a um diagnóstico precoce? Sim, isso também seria, mas em geral as pessoas só vão quando já está as coisas um bocadinho mais adiantadas, não tem informação, não tem nada. E acha que as pessoas acabam por se convencer que vão viver com as alergias para sempre? E quase sempre é verdade, quase sempre vão viver porque ainda não há medicação que evite as alergias. Não há medicação nenhuma, é sempre... Eu vejo o caso que tive lá em casa, anda sempre medicada, já vai um pai, tenho filhas com 50 e outras com 40 e tem esse problema muito grave, não consegue. Eu conheço algumas pessoas e a minha filha também. Alergias aos ácaros e assim, não é fácil. Olha que não é fácil, não se pode ter nada em casa, não se pode ter tapetes, não se pode ter cobertores de lá, tem que ser tudo mesmo assim, algodão, nem fibra, nem nada. E não ter nada nos móveis, ter os móveis tudo tirado e lavar os móveis com água, nem sequer se pode pôr spray, nem nada disso. Sofre de algum tipo de alergia? Rinite alérgica. Quais são os principais sintomas enfrentados por si? O nariz entupido, tosse na garganta, tudo isso, pronto, sei lá mais que é. Sofre algum tipo de alergia? Sim. Qual? Pronto, a pó, ácaro, leite, derivados de leite, alguns medicamentos, acho que é isso. Quais são os principais desafios enfrentados por si? Principais desafios em relação principalmente à questão do leite e dos seus derivados, porque as pessoas não estão bem informadas quanto aos alimentos que contêm ou não proteína do leite, assim como a indústria também não sinaliza de maneira devida. Então, por vezes, eu tenho situações alérgicas derivadas disso, da falta de informação. Sofre de algum tipo de alergia? Sim. Qual? Ácaros, pólenes, pelo de gato, cão. Quais são os principais desafios enfrentados por si? Por mim, os espirros, comichão, tosse, vários, são mais esses 3. Rouquidão por vezes de manhã. Sou médica otorrino, então conheço muita gente que sofre de alergias. Quais é que são os principais sintomas enfrentados por quem sofre de alergias? Depende do tipo de alergia que estivemos a falar. Se estivermos a falar de uma alergia respiratória, geralmente é prurido no nariz, prurido também ocular, também alguma tosse, alguma rinorreia, que é secreções a nível do nariz. Se estivermos a falar de uma alergia, por exemplo, alimentar, pode-se manifestar com alterações gastrointestinais, por exemplo, alguma diarreia, algumas náuseas, alguns vômitos e até lesões cutâneas, que também são muito comuns e se calhar até o primeiro sintoma. Tem o fator genético também, né? Que tem pessoas que geneticamente já vêm com predisposição a ter alergia. Então também tem esse fato. O fato do mofo, né? Da umidade. Então, quando não é bem higienizado, o ambiente fica muito mofo, é claro que isso dá uma probabilidade da pessoa desenvolver uma alergia muito mais fácil, né? Talvez a falta de alimentos que a mãe ingere, acho que é isso. E o facto talvez de a imunidade estar cada vez mais baixa? Sim. É provável, porque as pessoas agora já não tomam vitaminas, não apanham muito sol, e ainda mais o verão é um bocado curto, então as pessoas acabam por ficar mais sensíveis. Sim.
Acho que terá a ver mesmo a ver com o ambiente em que nós estamos a viver atualmente, não é? Mas acha que pode estar ligada à poluição, a uma imunidade mais baixa? Às duas coisas. Acho que o sistema imunitário também das pessoas estão mais frágeis. Isso também leva a que também o corpo possa não reagir e ter as defesas para poder responder, não é? Portanto, eu acho que é um conjunto já de fatores. Sei lá, eu acho que haviam de cuidar melhor das coisas, haver mais higiene, haver mais limpeza nas ruas também, principalmente, porque eu acho que isso tudo também é que faz transtorno de muitas alergias, a gente leva tudo para casa, não é? E acaba por se transformar aí uma doença e tudo mais, mesmo quando uma mãe anda grávida, acho que além da gravidez, o bebê está dentro, mas também passa para dentro as alergias para a criança, eu acho. Porquê é que acha que tanta gente sofre de alergias? Por causa do ambiente, das más práticas ambientais que trazem poluição, trazem sei lá o quê, muitas poeiradas, e talvez até do tipo de alimentação, isso eu não sei. Mas considera que uma imunidade baixa pode contribuir para o aumento? Poderá, sim, poderá. Não consigo responder a essa pergunta, mas se calhar terá a ver também com cada vez vivermos em ambientes mais artificiais, ambientes mais controlados, se calhar também as próprias questões de higiene, que cada vez temos mais cuidado a esse nível, mas acabam por também causar a médio e longo prazo alguma desregulação ao nível do sistema imunitário. Como é que descobriu a sua alergia? Com muitos espirros, os olhos vermelhos, inchados, e entretanto fui fazer análises, não é? E tinha essas alergias ao pelo do cão, gato, e acho que todos que sentirmos mais abafados do peito, aquela pieira, que devemos todos fazer essas análises, não, é só pedir ao médico de família e não custa muito. Sofre... Dê para mim aí o comentário do Pedro, por favor. Gostava que a doutora comentasse sobre esse texto que foi nos enviado. O Pedro Carlos, ele diz assim: olá a todos, gostaria de perguntar se a vacina que tanta gente fala para travar as alergias resulta ou não. Onde posso pedir e se tem ou não contraindicações. Procuro informações e há quem me diz que tomar mexe com a imunidade. O que a senhora disse para o Pedro, doutora? Ora, na verdade esta pergunta do Pedro já fomos respondendo ao longo aqui do programa. Na verdade, aquilo que eu posso dizer ao Pedro é que de facto as vacinas para as alergias já existem há mais de 100 anos. Se calhar muitas pessoas não têm noção, felizmente o Pedro já tem, mas já existem há mais de 100 anos. Ele diz são ali muito que não sabe seguras. Aonde procurar. Neste momento, pelo menos em Portugal, são os imunoalergologistas que fazem esta prescrição da vacina. A vacina é feita propositadamente para o doente. Portanto, só depois de nós diagnosticarmos, só depois de fazermos as análises clínicas, a história clínica é sempre o primeiro, não é interrogatório, mas depois de meios complementares, só depois de nós fazermos as análises clínicas e os testes cutâneos por picada, que são os testes das alergias, e nós conseguirmos perceber qual é a alergia do doente, é que nós vamos propor ao doente fazer esta vacina, que de facto o objetivo é mexer com o sistema imunitário. Portanto, nós estamos com um sistema imunitário que está a reagir em excesso e, portanto, nós queremos reeducar o sistema imunitário. E isto não se faz, a vacina, também gostava que ficasse essa ideia lá para casa, é a única terapêutica capaz de alterar o curso natural da doença alérgica. Portanto, os antihistamínicos, que são os comprimidos para as alergias, os antialérgicos, os sprays para o nariz, que são os corticoides nasais ou descongestionantes nasais, são tratamentos que são sintomáticos, tratam sintomas, não tratam a doença. As vacinas tratam. As vacinas são feitas durante um período mínimo de 3 anos, portanto são feitas durante um período de 3 a 5 anos, exatamente com o objetivo de diminuir a necessidade de medicação. Portanto, mês a como já mês tinha dito, ou num período maior? Depende da modalidade que nós Depende da escolhermos. Portanto, neste momento existem 2 formas de se poder fazer as vacinas. Existe a forma injetável, em que o doente faz a injeção de 4 em 4 semanas ou de 4 a 6 semanas, portanto, uma injeção uma vez por mês durante um período mínimo de 3 anos, ou então as vacinas orais, portanto, em que fazem ou spray, um pufo ou em gotas diariamente, mas o tempo é Pelo sempre que eu menos 3 entendi, anos. doutora, o Pedro
Pedro, acho que ele queria uma forma mais prática, né? Ele queria uma farmácia onde ele chega e compra e... Não é possível. Assim. Não é possível exatamente porque a vacina é feita... Sim. Costumo dizer aos doentes, a melhor maneira de dizer, olha, como antigamente as pessoas iam ao alfaiate e faziam a roupa por medida, a vacina é feita para o doente. Tem evoluído ao longo dos anos e a evolução científica na imunoalergologia tem sido grande e, portanto, nós já conseguimos ir ao pormenor até da parte molecular, portanto, mais especificamente, minuciosamente às proteínas. Isso é muito importante para que as vacinas sejam eficazes. Portanto, para aumentar a eficácia da vacina, é tanto mais eficaz quanto mais precocemente fizermos e, portanto, quanto menos grupos de alergias tivermos. Como nós conseguimos ver nas imagens anteriores, de facto, as alergias mais predominantes são as respiratórias, portanto, a rinite e a asma, e aos ácaros, portanto, ao pó da casa e aos pólenes. Portanto, nesta altura do ano, os doentes devem tomar as medidas de evicção ambiental, que é tomar os cuidados, que são eles evitar sair à rua nos períodos em que os pólenes, a contagem dos pólenes na atmosfera é maior, que é mais no início da manhã, portanto devem ter as janelas fechadas, poderão eventualmente, o uso de máscara não era só na transmissão de cutículas infecciosas, como seja uma gripe ou uma constipação, mas também ajudam a filtrar o ar e, portanto, poderá ajudar muitos dos doentes. Alguns cuidados vão então amenizar os sintomas, né? Mas é importante tratar a doença. Eu gostava de deixar pelo menos uma ideia fundamental, uma ideia-chave fundamental para os doentes. Apesar das doenças alérgicas serem maioritariamente crónicas e para toda a vida, a verdade é que existe tratamento para todas elas, na sua essência, portanto, para a alergia alimentar, como já vimos, para a alergia respiratória, e, portanto, é possível viver com qualidade de vida e ter uma vida normal, quase como sem doença. E, portanto, o nosso objetivo é mesmo prevenir as consequências de não se tratar a doença convenientemente, porque a longo prazo, portanto, eu costumo dizer, isto não é a corrida dos 50 metros, portanto, é a maratona, porque acaba por ser a nossa vida toda, e, portanto, é possível conseguirmos que os doentes não tenham, por exemplo, no caso dos doentes asmáticos, ao longo da vida, se não tiverem a sua doença controlada, vai haver uma diminuição da função pulmonar, portanto, da capacidade pulmonar dos doentes, e, portanto, aquilo que os doentes vão conseguindo controlar, bem ou mal, diria mal controlados, não é? Assim, aquilo assim, agora não vou e vão-se deixando de andar, vão acabar, de certa maneira, mais à frente, portanto, sofrer mais complicações e, portanto, aquilo depois será mais difícil tratar, será necessário, a doença vai ser mais grave, vai se tornar mais grave, será necessário mais medicação, mais idas ao hospital, eventualmente mais idas ao serviço de urgência e, portanto, é que eu digo, mais do que não só tratar, que é importante, também é importante prevenir e antecipar essas consequências para que as pessoas possam viver, de facto, com uma qualidade de vida boa. É importante, né? Bom, nós vamos agora à sondagem dos stories do Instagram. Vamos colocar a primeira questão que as pessoas falaram, por favor. Sofre com alergia, 73% diz que sim, 27% diz que não. Outra questão, existem 3 tipos de alergia, qual é a sua? Respiratória, aí disparado, 60%, 33% alergia de pele, 7% alergia alimentar. Para si, a primavera é sinônimo de... Aí tem pessoal que falou que a privação de estar ao ar livre, 16%, 47% é sinônimo de alergia, 37% é indiferente. Mais de 3 milhões de pessoas sofrem com alergias, o que pode ser feito? 43% diz melhorar o sistema médico de apoio. 50% diz que aumentar o conhecimento e 7% incentivar ao diagnóstico precoce. Eu acho que essa porcentagem deveria ser um pouco diferente, né? Incentivar o diagnóstico precoce seria também uma questão que deveria ser avaliada por muitas pessoas. Bem, eu quero agradecer a doutora. Obrigada. Tá? Muito obrigado por estar aqui no programa. Falta tempo para se falar, porque há muitas informações que poderiam ser passadas, se falou muito, mas ainda há muito por falar, né? Quem sabe num próximo programa, num próximo tema também dentro do assunto,
tenhamos a senhora novamente aqui. Foi um prazer, tá bom? Todo gosto. Muito obrigada. E você pode enviar a sua sugestão de tema para o e-mail. Nós temos um e-mail, é esse que aparece aí na sua televisão, no seu computador, jornalismo@unifetv.pt. Você pode enviar a sua sugestão de tema, tá bom? Eu quero agradecer a audiência de todos. Agora, a senhora, o senhor que sofre com um problema de alergia, tem sofrido muito, já fez tratamentos, já tomou todos os cuidados devidos e a situação está piorando. Alergias ou outros problemas de saúde, você que sofre com tristezas na alma, depressão, amargura, você não tem com quem conversar, o Marcos Bueno, pastor, vai estar agora, após o intervalo, atendendo a todos, conversando com todos e, ao fim, ao término do programa, realizando uma prece muito especial em seu favor e em favor da sua família, tá bem? O telefone de participação é o 218-368-008. Forte abraço a todos, uma ótima noite, bom descanso e até o nosso próximo programa.